Olá! O anúncio pelo Ministério da Fazenda do contingenciamento de 30 bilhões do orçamento e aumento do IOF com previsão de arrecadação de mais de 20 bilhões deflagrou a discussão sobre como o governo federal vai cumprir a meta orçamentária em 2025 e nos anos seguintes. O aumento no imposto sobre operações financeiras não foi bem recebido e uma nova proposta vem sendo elaborada. Mas a verdade é que não faltam são propostas completas e diametralmente opostas sobre como reequilibrar o orçamento. Vamos conversar sobre isso e os nossos convidados são os deputados Cláudio Cajado, do PP da Bahia, Zé Neto, do PT da Bahia, Mauro Benevides, do PDT do Ceará e Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. Você tem uma sugestão de como o governo pode resolver a questão fiscal? Mande pra gente sua sugestão ou dúvida. Estamos esperando pelo chat do YouTube da Câmara e também pelo WhatsApp 61 99620 2573. Eu gostaria de agradecer a presença dos senhores aqui nesse programa e começar com a proposta que muito provavelmente é a que o governo federal deve enviar ao Congresso para apreciação do Congresso. Basicamente, aumenta de 12% para 18% o imposto de renda sobre as bets, aumenta a taxação sobre as fintechs, que são empresas digitais como os bancos digitais ou plataformas de pagamento, de 9% passa para 15%, mais próxima dos 21% que os bancos pagam. E também o governo propôs a taxação de 5% em investimentos que hoje são isentos, a gente chama de investimentos incentivados, que são as letras de crédito do agronegócio e as letras de crédito imobiliário. Deputado Cláudio Cajado, o que o senhor acha dessa proposta que vem aí do governo federal? Bom dia, Vânia, bom dia, telespectadores da TV Câmara, meus colegas Mauro Benevides, Zé e Zé Neto. Veja, eu pude colaborar com a responsabilidade fiscal quando relatei aqui na Câmara dos Deputados o arcabouço fiscal. Naquele momento, nós prevíamos tanto uma trajetória de equilíbrio e decréscimo da dívida pública, quanto a possibilidade moderna do governo, apesar de controlar os seus gastos, ter um aumento das suas despesas, equiparando no aumento da receita. Isso gerou naquele momento uma elevação enorme de receita. A Câmara e o Senado deram a sua contribuição para aumentarmos a carga tributária de diversos setores que não pagavam tributos, como as bets e outros. Nós fizemos aí a lei que aumentou a arrecadação do CAF para o governo federal, nós fizemos aí aquelas cheizinho da vida, aquelas empresas que vendem pela internet passaram a ser tributadas e o governo aumentou muito a sua arrecadação. Eu acho que o governo ficou confortável nesse ambiente e continua querendo aumentar a sua arrecadação para aumentar as suas despesas. Aí é que está o cerne da questão. Não há mais espaço de aumento de despesa. E mais, não há espaço sequer para aumento de novos programas sem que a receita esteja respectivamente indicada. E o governo teima em continuar querendo gastar mais sem ter o dinheiro. Isso tem gerado juros estratosféricos, o maior do planeta, queda de investimentos externos dentro do Brasil e, mais do que isso, inflação. Então, nós estamos asfixiados na economia. E para que tenhamos o equilíbrio, um ponto simples: não se pode gastar mais do que se arrecada. O governo precisa entender isso. Então, estamos vivendo um momento agora de que o Congresso já não tem mais espaço para que você eleve a carga tributária. Nós estamos falando aqui em setores produtivos, do comércio, da indústria, do serviço, que não aguenta mais, com os juros elevados, aumentar a carga tributária. Então, quando o governo teimosamente insiste em aumentar suas despesas, vai gerar esse caos que está gerando na economia do país. Então, eu penso que o primeiro elemento que o governo tem que assimilar é cortar gastos. Ah, mas de onde? Nós vamos ter essas opções. Mas se o governo quer gastar mais sem querer gastar,
gastar mais sem querer apresentar sua receita e confortavelmente querendo elevar a carga tributária do país, que já é elevadíssima, esse é um problema dele. O Congresso pode colaborar, mas não jogue no nosso colo a responsabilidade. E o pior dos mundos, Mauro Benevides foi nosso colega na reforma tributária. Nós, no ano passado, fizemos uma reforma tributária e estamos discutindo aqui a elevação de tributo. O que é que a gente vai fazer com a reforma tributária que tinha que ser implementada com legislações complementares e ordinárias agora? Então, é um caos o que o governo está transpondo para a sociedade brasileira. E eu, pessoalmente, acho que o ambiente não está bom para que se vote essas medidas que a medida provisória, que ainda não chegou na casa, possam trazer. Eu defendo como opção que você vá para os gastos tributários, que são isenções, são benefícios tributários que você dá, que neste ano pode chegar a $1 trilhão de reais. A gente vai abordar quase todos esses temas, que o senhor foi bastante amplo na sua resposta, e a gente vai discutir daqui a pouco essa coisa específica. Mas, deputado Mauro Benevides, o que o senhor acha dessa proposta aí, desse pacote de mudanças aí que o governo está mandando? Bom, primeiro, a gente tem que desfazer uma informação que não tem nenhum suporte numérico de que se aumentou o gasto de 23 para 24. Isso é o maior absurdo que pode se falar. Agora o governo não sabe nem se defender. O governo gastou 19,6% do PIB em despesa primária em 23 e caiu para 18,6% em 2024. Será possível que as pessoas precisam ler para ver que aumento de gasto foi esse? O governo diminuiu a despesa. O resultado primário de 2023 foi de menos 221 bilhões de reais, portanto negativo. O esforço foi tão grande, obviamente que teve aumento de receita, ele baixou para 11. O governo tem que resolver o problema dos 11 bilhões? Tem que resolver. Mas não é essa a razão que está aumentando a dívida pública brasileira. E o sistema financeiro ele não deixa essa discussão fluir dentro do Congresso Nacional. Eu pedi aos meus alunos para fazerem uma decomposição do aumento de 1 trilhão da dívida pública em 2024. Vamos aos números. A população brasileira, nossos internautas, precisam tomar conhecimento disso. Então, se você decompõe 1 trilhão, você vai ter os 11 bilhões de déficit primário, ou 40 no Conselho do Banco Central, por uma razão muito simples, o Banco Central apura abaixo da linha, que significa que despesas como o Rio Grande do Sul, que não estão no dia a dia, ele acaba incluindo também. Então, vamos manter 40%, 40 bilhões de resultado primário pelo Banco Central, mais 30 de variação cambial, que acaba impactando negativamente, você vai ter 940 bilhões de reais de juros. Não existe, eu vou tirar a Rússia aqui do processo que está em guerra, o Brasil tem a maior taxa de juros real do mundo, não é por causa do fiscal. Essa é uma coisa que precisa ser discutida. Mas, deputado, o ministro Haddad falou que o governo precisa de 50 bi para fechar o orçamento. É por causa disso? Por causa da dívida, do pagamento da dívida? O Brasil precisa dar uma sustentabilidade intertemporal da dívida. O Brasil, o ministro Haddad, ele acaba de bloquear, só para manter aqui a precisão dos argumentos, ele não contingenciou 30, ele bloqueou 10 e contingenciou 20. Por que é importante fazer essa diferença rapidamente? 10 tem a ver com o arcabouço que o do meu colega deputado Cajado muito competentemente relatou essa matéria, que eu modestamente colaborei com ele para que esse resultado pudesse sair mais aprimorado. Ou seja, bloqueio significa que a despesa vai ficar acima dos 70%. Porque o arcabouço diz que a despesa não pode ir além do que os 70% da receita corrente líquida. Contingenciamento é quando a receita se apresenta menor do que aquela prevista no orçamento. Tá? Aí você contingencia. Portanto, são dois mecanismos e o governo fez 30 bilhões de contingenciamento. Inclusive afetou agora 7 bilhões das emendas parlamentares. Então nós vamos ter que saber administrar aqui dentro da casa como é que se é despesa. Esse é um ponto importante, né, para se fazer. E o segundo ponto é realmente os gastos tributários, que no meu PLP que apresentei semana passada, o presidente Hugo Mota ontem já distribuiu para as duas comissões que vão tratar, onde lá eu proponho reduzir os 10%, que já vem sendo propalado, só que da seguinte maneira: primeiro escalonado, que é uma ideia também do Cajado, que vem falando 5% em 2025, 5% em 2026, só que tem uma diferença.
não será flat, ou seja, não será igual para todo mundo. Porque eu tenho setores que aumentaram a produção, geraram mais emprego e a gente, portanto, vai permitir que isso possa ser alcançado. Bom, a gente já entrou no tema das isenções fiscais, mas eu queria perguntar para o deputado Zé Silva. Deputado, como é que o senhor acha que o setor agropecuário recebeu essa questão da taxação de 5% sobre as letras do crédito agropecuário? O senhor acha que isso é um peso para o setor? Bem, eu, com certeza, como já foi abordado pelos os colegas deputados, o setor agropecuário é um dos setores mais dinâmicos, que segura a balança comercial, é o único setor que, nas últimas 4 décadas, sempre segurou o superávit da balança comercial. Mas eu quero só voltar só um pouquinho, até numa visão não tão de economês, né, de economista, mas que o governo e o Congresso Nacional nós precisamos transpor uma barreira que vem impedindo o país, e eu tenho participado de diversos debates estruturantes de investidores, sair desse debate da polarização que nós estamos. Eu acho que essas medidas que o governo está propondo, que efetivamente, com certeza, aumentar imposto no Brasil não tem espaço, e falta de ineficiência do governo e falta de eficácia do governo também não tem mais espaço. Então nós temos que dividir essa responsabilidade entre o governo e o Congresso Nacional, porque as pautas de interesse nacional, as pautas de Estado, nós estamos num debate, não tem espaço, nós estamos num debate raso das frases curtas, das redes sociais, e o governo precisa, e como nós também no Congresso Nacional, e cada dia que passa, nós temos aumentado esse grupo de parlamentares que quer sair desse debate raso, e o governo, infelizmente, entra nessa onda e ao invés de fazer um debate técnico, científico, que é a saída para todos os problemas que o mundo e os países enfrentam, ele também entra e, ao invés dele fazer uma reengenharia do Estado brasileiro, aí entrar pelo lado do planejamento, da previsibilidade, da segurança jurídica, tem um arcabouço legal, como foi feito com a reforma tributária. Nós nem foi regulamentada a reforma tributária e nós já falamos novamente em rever tributos. Em relação ao agro, evidentemente que as LCAs, elas representam de 43%, às vezes até chegar a 50% nesse plano safra nosso agora, em relação ao financiamento da safra. O governo, os recursos do governo são fundamentais e os países desenvolvidos, países europeus, Estados Unidos, eles não deixam por conta do mercado cuidar do agro. E o Brasil, equivocadamente, no último governo, achou que o mercado cuidaria dos produtores rurais. E o resultado caiu no colo desse governo e, como disse o ministro da Previdência ontem, caiu no colo, agora ele tem que resolver. Quem é governo tem que resolver. E, para mim, e para o agro, não é a solução. Para mim, isso é um golpe no agro, no momento de anunciar o Plano Safra, em que pese o ministro Favaro está procurando ser conciliador, falando que o impacto vai ser na safra 26, 27, mas nós queremos ter regras claras e o governo sair do problema e atacar a solução, que é fazer uma reengenharia do Estado. E para encerrar essa primeira participação, eu tenho afirmado, viu, Cajado, que eu relatei os 5G do Brasil, eu fico observando que o mundo está na era da inteligência artificial, da tecnologia, da informação, e o nosso Estado brasileiro, eu sou funcionário público há 30 anos, nós estamos na época da máquina da datilografia, o que rege o Estado. Por exemplo, só em mineração, só na mineração, para vocês terem uma ideia, para cada fiscal que aumentar para a Agência Nacional de Mineração, aumenta 100 milhões de arrecadação. E o governo tratando do problema e não vai na parte estruturante, que é a solução dos nossos problemas. Deputado Zé Neto, eu queria que o senhor falasse sobre a questão dessas propostas do governo, mas se o senhor pudesse dar já introduzir a sua opinião, porque os dois deputados aqui do meu lado direito abordaram a questão das isenções, né? Na reunião do ministro Haddad com as lideranças do Congresso, surgiu essa ideia de um corte linear nas isenções fiscais de 10%. Né, como é que o senhor vê? O deputado Mauro Benevides começou a falar se isso deve ser setorizado, porque as isenções fiscais, em 2024, a Receita anunciou que 54 empresas foram responsáveis por 29% da renúncia fiscal. A renúncia fiscal foi de 420 bilhões,
Essas 54 foram responsáveis por 121 bilhões. Quer dizer, tem que ser um corte linear. Como é que o senhor vê essa questão das isenções fiscais? Olha, primeiro... O Congresso não costuma gostar de cortar a isenção fiscal. Olha, primeiro, aqui o meu bom dia, Mauro, Cajado, Zé. Prazer estar aqui com vocês novamente, com essa equipe maravilhosa do Expressão Nacional. Deixa eu te dizer, para a gente entrar nesse assunto, tem que acabar com certos mitos. Primeiro, o governo da gastança, mentira. Por que mentira? O Brasil é o 23º em dívida pública. A gente se reduziu em 2023 23,49% do PIB, 89% do PIB, e em 2024, 24,18% do PIB. Entre os 4 que mais reduziu no mundo. O Brasil está entre os 10 na economia do mundo, mas está em 23º em dívida pública. Quem está lá na frente, Japão, 248%, Estados Unidos, 119%, o outro, a França, 120%, Itália, lá vai. Então, acabar com essa história de gastança. Ter feito um esforço fiscal grande, e isso é verdade. Agora, houve uma limitação de gasto público, porque todo mundo fica nessa onda, mas esquece que o Brasil precisa de investimento, precisa de infraestrutura. Todo mundo está falando nas ferrovias, todo mundo está falando nas rodovias, todo mundo está falando na necessidade de desenvolvimento. O próprio agro, meu amigo Zé falou agora há pouco, ninguém fez mais pelo agro na história do agro do que os nossos governos. E o agro precisa sim de infraestrutura, quem mais reclama de infraestrutura é o agro. Agora, tem um limite de gastos, que não aconteceu nos governos passados. O governo passado, além de estourar o gasto 6 vezes, ainda estendeu a pandemia, que eles não queriam vacina, não queriam nada, mas estenderam a pandemia para poder ficar lá gastando solto. E deixaram 320 bi para a gente arrumar. Nós arrumamos a casa. Só que agora o Congresso tem que ter responsabilidade de que, por que tem que ser o Congresso? Porque é o Congresso que dá as isenções. O que a Haddad quer, e eu concordo, é mexer com o andar de cima. Mas o andar de lá de cima, eu não digo nem o andar de cima, sabe o que eu digo? Lá, nas suítes lá dos terraços. Ele está mexendo nos terraços. Nós precisamos de um resultado de primário que possa zerar. Para quem? É para o governo ou para o Estado brasileiro? Ou para nós todos? Agora, o Congresso cobra emenda, o Congresso cobra investimento público, o Congresso, e ao mesmo tempo diz, vamos cortar de onde? Vamos cortar do pé de meia? Não, me desculpe. Nós temos um problema grave com a educação e temos que resolver. Vamos cortar de onde? Do Minha Casa Minha Vida, que a cada R$1 que você coloca no Minha Casa Minha Vida, volta R$1,26, então é investimento, não perde nada. Vamos cortar de onde? Da infraestrutura? Vamos cortar dos salários dos servidores? Vamos mexer no salário lá em cima que ninguém quer mexer? Então, acho que o Congresso, eu faço muita interlocução com os setores conservadores aqui da casa. E continuo fazendo e vou fazê-la. Agora, eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade de apontar onde vamos fazer as mudanças. Porque chegar lá no plenário e fazer lacração tá fácil. Tá fácil. Lacração não resolve nada. Aí eu concordo com o Zé, concordo com o que você colocou também, Cajado. E nós temos que ter a responsabilidade de sentar e apontar. Se não é no IOF, vai ser onde? Só não pode ser para o povo. Só não pode ser para os trabalhadores. Só não pode ser nas políticas públicas que são adequadas. Porque nós não temos uma política pública que não seja adequada. Agora, vamos trabalhar para a gente encontrar soluções. Eu digo que não é essa gastança que falam, e a gente tem aqui a responsabilidade de apontar caminhos. Eu vejo, por exemplo, está se falando muito nessa questão dos títulos. Eu estava conversando aqui no intervalo, antes de começar com o Cajado, que cobrar 17,5, não é? Hoje você tem estímulo para quem tem longo prazo de investimentos, tem médio prazo. Se não é esse 17,5, é quanto? Se não é nos investimentos maiores, dos setores que estão ganhando mais, é onde? Só não pode ficar aqui, recebendo a cobrança das emendas, recebendo a cobrança da infraestrutura e sem o Congresso apontar. Então esse debate está caminhando bem. Hoje a Haddad daqui na casa, daqui a pouco, a gente já marcou, eu sou o vice-presidente de duas frentes, que é do comércio e serviço e do empreendedorismo. Já conversei ontem com o Guilherme, que é um dos mais importantes gestores de lá do Ministério da Fazenda, e a gente vai ver se a gente consegue, daqui até terça-feira, ouvir quais são as propostas que estão vindo também das frentes, que são muito preparadas e que têm feito debates muito profundos sobre esses diversos temas. Agora tem que apontar um caminho. Deputado Mauro Benevides,
O senhor falou que apresentou um projeto sobre a questão das isenções, né? Diminuir 5%. Como é que se escolhe esses setores e qual o senhor acha que é a expectativa do Congresso? Será que o Congresso vai... Porque saiu das lideranças, mas as lideranças não são os 513, né? Vamos fazer a seguinte diferença. Primeiro, na LDO está previsto 542 bilhões de incentivo de benefício tributário. Mas, com essa nova declaração de incentivo que as empresas estão obrigadas a fazer na Receita, a estimativa é de 798 bilhões de reais. O ministro falou 800, por enquanto eu vou ficar por aqui, o 800. No meu projeto, entretanto, eu acresço os benefícios creditícios e financeiros, mais 150 bilhões, que também já está na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós estamos falando... Isso tudo é que o governo abre mão para beneficiar, para alguns setores pagarem menos imposto. Que é importante, que acabou de ser falado. Quando um banco empresta para o agro, que o Banco do Brasil, vamos dizer, ele cobra 4% ao agro, mas o governo está captando a 14,75%. Essa diferença entre 14,75% e os 5%, quem paga é o governo. Esse é o incentivo de cunho creditício que está sendo colocado para que o agro possa se expandir e assim por diante. Então, primeiro ponto, eu incluo, nós estamos falando de 950 bilhões de reais. Obviamente que aí o Congresso não tira microempresa, 120. Não tira a Zona Franca de Manaus, 30 bilhões. E dos outros que ter dificuldade de idades filantrópicas, cesta básica e o ProUni, estou falando aí de mais uns 40 bilhões. Então, 200 bilhões menos 950, nós estamos falando de 750 bilhões de reais. 10% disso dá 75. Eu defendo, entretanto, que um corte flat não faz macroeconomicamente sentido. Por quê? Você tem um setor que se expandiu, gerou emprego, pagou mais tributos. O incentivo está produzindo resultado. Você vai ter setores que têm um incentivo, têm um benefício tributário, não fez nada, ele evoluiu, ele botou o tributo no bolso. Portanto, isso não pode perpetuar. Então, eu dou flexibilidade no meu projeto para que, dentro desses critérios que podem ser elaborados, eu não vou falar cortar benefício, tá? Que o empresário fica todo preocupado. Nós vamos diminuir o benefício. Se ele tem 10% de benefício, e nós vamos cortar 10% dos 10% que ele tem, 10% de 10 é 1. Então ele vai ficar ainda com benefício, só que com 9% do benefício. Portanto, a gente precisa tratar disso porque realmente é um volume que não tem precedente em nenhum país do mundo. Esse montante que eu estou me referindo aqui, e dizem, e eu vi o Cajado aqui falando, pode ser até mais. Então, eu estou me mantendo aqui nos 950 bilhões, que a gente precisa avaliar que, portanto, então, tecnicamente, a minha proposta é essa. Agora, se você for fazer setorial, o que é que o meu projeto diz? Somado as duas, quem evoluiu e quem evoluiu, o total, o produto, o resultado tem que ser tem que ser uma diminuição de 10% dos incentivos fiscais. Eu agradeço ao presidente Hugo Mota, que despachou ontem para as comissões. Eu vou agora receber o ministro Haddad na Comissão de Finanças e Tributação, e esse é um dos assuntos que com certeza será travado lá. Eu agradeço a participação do deputado Mauro Benevides, eu sei que ele tem que sair daqui a pouco. O tempo que o senhor puder permanecer com a gente fica feliz. Deputado Cajado, o senhor começou a interromper quando o senhor começou a falar das isenções, porque eu queria a gente ter um tempo maior. O senhor falou em mais de 1 trilhão, o orçamento nacional não chega a 3 trilhões. Um pouco mais. Então, 4? O orçamento 5 trilhões. 5 trilhões? Nossa. É porque metade é a dívida que o Congresso não discute. Então, tem o fiscal e o senhor acha como é que isso deve ser feito? Porque parece... Vai, Luiz. Olá! O anúncio pelo Ministério da Fazenda do contingenciamento de 30 bilhões do orçamento e aumento do IOF com previsão de arrecadação de mais de 20 bilhões deflagrou a discussão sobre como o governo federal vai cumprir a meta orçamentária em 2025 e nos anos seguintes. O aumento no imposto sobre operações financeiras não foi bem recebido e uma nova proposta vem sendo elaborada. Mas a verdade é que não faltam são propostas completas e diametralmente opostas sobre como reequilibrar o orçamento. Vamos conversar sobre isso e os nossos convidados são os deputados Cláudio Cajado, do PP da Bahia, Zé Neto, do PT da Bahia,
Mauro Benevides, do PDT do Ceará, e Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. Você tem uma sugestão de como o governo pode resolver a questão fiscal? Mande pra gente sua sugestão ou dúvida. Estamos esperando pelo chat do YouTube da Câmara e também pelo WhatsApp 61 99620 2573. Eu gostaria de agradecer a presença dos senhores aqui nesse programa e começar com a proposta que muito provavelmente é a que o governo federal deve enviar ao Congresso para apreciação do Congresso. Basicamente, aumenta de 12% para 18% o imposto de renda sobre as bets, aumenta a taxação sobre as fintechs, que são empresas digitais como os bancos digitais ou plataformas de pagamento. De 9% passa para 15%, mais próxima dos 21% que os bancos pagam. E também o governo propôs a taxação de 5% em investimentos que hoje são isentos, a gente chama de investimentos incentivados, que são as letras de crédito do agronegócio e as letras de crédito imobiliário. Deputado Cláudio Cajado, o que o senhor acha dessa proposta que vem aí do governo federal? Bom dia, Vânia, bom dia, telespectadores da TV Câmara, meus colegas Mauro Benevides, Zé e Zé Neto. Veja, eu pude colaborar com a responsabilidade fiscal quando relatei aqui na Câmara dos Deputados o arcabouço fiscal. Naquele momento, nós prevíamos tanto uma trajetória de equilíbrio e decréscimo da dívida pública, quanto a possibilidade moderna do governo, apesar de controlar os seus gastos, ter um aumento das suas despesas, equiparando no aumento da receita. Isso gerou naquele momento uma elevação enorme de receita. A Câmara e o Senado deram a sua contribuição para aumentarmos a carga tributária de diversos setores que não pagavam tributos, como as bets e outros. Nós fizemos aí a lei que aumentou a arrecadação do CAF para o governo federal. Nós fizemos aí aquelas cheizinho da vida, aquelas empresas que vendem pela internet passaram a ser tributadas e o governo aumentou muito a sua arrecadação. Eu acho que o governo ficou confortável nesse ambiente e continua querendo aumentar a sua arrecadação para aumentar as suas despesas. Aí é que está o cerne da questão. Não há mais espaço de aumento de despesa. E mais, não há espaço sequer para aumento de novos programas sem que a receita esteja respectivamente indicada. E o governo teima em continuar querendo gastar mais sem ter o dinheiro. Isso tem gerado juros estratosféricos, o maior do planeta, queda de investimentos externos dentro do Brasil e, mais do que isso, inflação. Então, nós estamos asfixiados na economia. E para que tenhamos o equilíbrio, um ponto simples: não se pode gastar mais do que se arrecada. O governo precisa entender isso. Então, estamos vivendo um momento agora de que o Congresso já não tem mais espaço para que você eleve a carga tributária. Nós estamos falando aqui em setores produtivos, do comércio, da indústria, do serviço, que não aguenta mais, com os juros elevados, aumentar a carga tributária. Então, quando o governo teimosamente insiste em aumentar suas despesas, vai gerar esse caos que está gerando na economia do país. Então, eu penso que primeiro elemento que o governo tem que assimilar é cortar gastos. Ah, mas de onde? Nós vamos ter essas opções. Mas se o governo quer gastar mais sem querer gastar, ou gastar mais sem querer apresentar sua receita e confortavelmente querendo elevar a carga tributária do país, que já é elevadíssima, esse é um problema dele. O Congresso pode colaborar, mas não jogue no nosso colo a responsabilidade. E o pior dos mundos: Mauro Benevides foi nosso colega na reforma tributária. Nós, no ano passado, fizemos uma reforma tributária e estamos discutindo aqui a elevação de tributo. O que é que a gente vai fazer com a reforma tributária que tinha que ser implementada com legislações complementares e ordinárias agora? Então, é um caos o que o governo está transpondo para a sociedade brasileira. E eu, pessoalmente, acho que o ambiente não está bom para que se vote essas medidas que a medida provisória, que ainda não chegou na casa, possam trazer. Eu defendo como opção que você vá para as
os gastos tributários, que são isenções, são benefícios tributários que você dá, que neste ano pode chegar a Deputado trilhão Cláudio, de reais. A gente vai abordar quase todos esses temas, que o senhor foi bastante amplo na sua resposta, e a gente vai discutir daqui a pouco essa coisa específica. Mas, deputado Mauro Benevides, o que o senhor acha dessa proposta aí, desse pacote de mudanças aí que o governo está mandando? Bom, primeiro, a gente tem que desfazer uma informação que não tem nenhum suporte numérico de que se aumentou o gasto de 23 para 24. Isso é o maior absurdo que pode se falar. Agora o governo não sabe nem se defender. O governo gastou 19,6% do PIB em despesa primária em 23 e caiu para 18,6% em 2024. Será possível que as pessoas precisam ler para ver que aumento de gasto foi esse? O governo diminuiu a despesa. O resultado primário de 2023 foi de menos 221 bilhões de reais, portanto negativo. O esforço foi tão grande, obviamente que teve aumento de receita, ele baixou para 11. O governo tem que resolver o problema dos 11 bilhões? Tem que resolver. Mas não é essa a razão que está aumentando a dívida pública brasileira. E o sistema financeiro ele não deixa essa discussão fluir dentro do Congresso Nacional. Eu pedi meus alunos para fazerem uma decomposição do aumento de 1 trilhão da dívida pública em 2024. Vamos aos números. A população brasileira, nossos internautas, precisam tomar conhecimento disso. Então, se você decompõe 1 trilhão, você vai ter os 11 bilhões de déficit primário, ou 40 no Conselho do Banco Central, por uma razão muito simples. O Banco Central apura abaixo da linha, que significa que despesas como o Rio Grande do Sul, que não estão no dia a dia, ele acaba incluindo também. Então, vamos manter 40%, 40 bilhões de resultado primário pelo Banco Central, mais 30 de variação cambial, que acaba impactando negativamente, você vai ter 940 bilhões de reais de juros. Não existe, eu vou tirar a Rússia aqui do processo que está em guerra, o Brasil tem a maior taxa de juros real do mundo, não é por causa do fiscal. Essa coisa precisa ser discutida. Mas, deputado, o ministro Haddad falou que o governo precisa de 50 bi para fechar o orçamento. É por causa disso? Veja, por causa da dívida, do pagamento da dívida? O Brasil precisa dar uma sustentabilidade intertemporal da dívida. O Brasil, o ministro Haddad, ele acaba de bloquear, só para manter aqui a precisão dos argumentos, ele não contingenciou 30, ele bloqueou 10 e contingenciou 20. Por que é importante fazer essa diferença rapidamente? 10 tem a ver com o arcabouço que o do meu colega deputado Cajado muito competentemente relatou essa matéria, que eu modestamente colaborei com ele para que esse resultado pudesse sair mais aprimorado. Ou seja, bloqueio significa que a despesa vai ficar acima dos 70%. Porque o arcabouço diz que a despesa não pode ir além do que os 70% da receita corrente líquida. Contingenciamento é quando a receita se apresenta menor do que aquela prevista no orçamento. Tá? Aí você contingencia. Portanto, são dois mecanismos e o governo fez 30 bilhões de contingenciamento. Inclusive afetou agora 7 bilhões das emendas parlamentares. Então nós vamos ter que saber administrar aqui dentro da casa como é que se é despesa. Esse é um ponto importante, né, para se fazer. E o segundo ponto é realmente os gastos tributários, que no meu PLP que apresentei semana passada, o presidente Hugo Mota ontem já distribuiu para as duas comissões que vão tratar, onde lá eu proponho reduzir os 10%, que já vem sendo propalado, só que da seguinte maneira: primeiro escalonado, que é uma ideia também do Cajado, que vem falando 5% em 2025, 5% em 2026, só que tem uma diferença. Não será flat, ou seja, não será igual para todo mundo. Porque eu tenho setores que aumentaram a produção, geraram mais emprego e a gente, portanto, vai permitir que isso possa ser alcançado. Bom, a gente já entrou no tema das isenções fiscais, mas eu queria perguntar para o deputado Zé Silva. Deputado, como é que o senhor acha que o setor agropecuário recebeu essa questão da taxação de 5% sobre as letras do crédito agropecuário? O senhor acha que isso é um peso para o setor? Bem, eu... Com certeza, como já foi abordado pelos os colegas deputados, o setor agropecuário é um dos setores mais dinâmicos, que segura a balança comercial. É o único setor que, nas últimas 4 décadas, sempre segurou o superávit da balança comercial. Mas eu quero só voltar só um pouquinho, até numa visão não tão de economês, né, de economista, mas que o governo e o Congresso Nacional nós precisamos transpor uma barreira
que vem impedindo o país, eu tenho participado de diversos debates estruturantes, de investidores, sair desse debate da polarização que nós estamos. Eu acho que essas medidas que o governo está propondo, que efetivamente, com certeza, aumentar imposto no Brasil não tem espaço, e falta de ineficiência do governo e falta de eficácia do governo também não tem mais espaço. Então nós temos que dividir essa responsabilidade entre o governo e o Congresso Nacional, porque as pautas de interesse nacional, as pautas de Estado, nós estamos num debate, não tem espaço, nós estamos num debate raso das frases curtas, das redes sociais, e o governo precisa, e como nós também no Congresso Nacional, e cada dia que passa, nós temos aumentado esse grupo de parlamentares que quer sair desse debate raso, e o governo, infelizmente, entra nessa onda e ao invés de fazer um debate técnico, científico, que é a saída para todos os problemas que o mundo e os países enfrentam, ele também entra e, ao invés dele fazer uma reengenharia do Estado brasileiro, aí entrar pelo lado do planejamento, da previsibilidade, da segurança jurídica, ter um arcabouço legal, como foi feito com a reforma tributária. Nós nem foi regulamentada a reforma tributária e nós já falamos novamente em rever tributos. Em relação ao agro, evidentemente que as LCAs, elas representam de 43%, às vezes até chegar a 50% nesse plano safra nosso agora, em relação ao financiamento da safra. O governo, os recursos do governo são fundamentais e os países desenvolvidos, países europeus, Estados Unidos, eles não deixam por conta do mercado cuidar do agro. E o Brasil, equivocadamente, no último governo, achou que o mercado cuidaria dos produtores rurais. E o resultado caiu no colo desse governo e, como disse o ministro da Previdência ontem, caiu no colo, agora ele tem que resolver. Quem é governo tem que resolver. E, para mim, e para o agro, não é a solução. Para mim, isso é um golpe no agro, no momento de anunciar o Plano Safra, em que pese o ministro Favaro está procurando ser conciliador, falando que o impacto vai ser na safra 26, 27, mas nós queremos ter regras claras. E o governo sair do problema e atacar a solução, que é fazer uma reengenharia do Estado. E para encerrar essa primeira participação, eu tenho afirmado, viu, Cajado, que eu relatei os 5G do Brasil, eu fico observando que o mundo está na era da inteligência artificial, da tecnologia, da informação, e o nosso Estado brasileiro, eu sou funcionário público há 30 anos, nós estamos na época da máquina da tilografia, o que rege o Estado. Por exemplo, só em mineração, só na mineração, para vocês terem uma ideia, para cada fiscal que aumentar para a Agência Nacional de Mineração, aumenta 100 milhões de arrecadação. E o governo tratando do problema e não vai na parte estruturante, que é a solução dos nossos problemas. Deputado Zé Neto, eu queria que o senhor falasse sobre a questão dessas propostas do governo, mas se o senhor pudesse dar já introduzir a sua opinião, porque os dois deputados aqui do meu lado direito abordaram a questão das isenções, né? Na reunião do ministro Haddad com as lideranças do Congresso, surgiu essa ideia de um corte linear nas isenções fiscais de 10%. Né, como é que o senhor vê? O deputado Mauro Benevides começou a falar se isso deve ser setorizado, porque as isenções fiscais, em 2024, a Receita anunciou que 54 empresas foram responsáveis por 29% da renúncia fiscal. A renúncia fiscal foi de 420 bilhões, essas 54 foram responsáveis por 121 bilhões. Quer dizer, tem que ser um corte linear. Como é que o senhor vê essa questão das isenções fiscais? Olha, primeiro... O Congresso não costuma gostar de cortar a isenção fiscal. Olha, primeiro, aqui o meu bom dia, Mauro, Cajado, Zé. Prazer estar aqui com vocês novamente, com essa equipe maravilhosa do Expressão Nacional. Deixa eu te dizer, para a gente entrar nesse assunto, tem que acabar com certos mitos. Primeiro, o governo da gastança, mentira. Por que mentira? O Brasil é o 23º em dívida pública. A gente reduziu em 2023 23,49% do PIB, 89% do PIB, e em 2024 24,18% do PIB. Entre os 4 que mais reduziu no mundo. O Brasil está entre os 10 na economia do mundo, mas está em 23º em dívida pública. Quem está lá na frente, Japão, 248%, Estados Unidos, 119%,
o outro, a França, 120, Itália, lá vai. Então, acabar com essa história de gastança. Ter feito um esforço fiscal grande, e isso é verdade. Agora, houve uma limitação de gasto público, porque todo mundo fica nessa onda, mas esquece que o Brasil precisa de investimento, precisa de infraestrutura. Todo mundo está falando nas ferrovias, todo mundo está falando nas rodovias, todo mundo está falando na necessidade de desenvolvimento. O próprio agro, meu amigo Zé falou agora há pouco, ninguém fez mais pelo agro na história do agro do que os nossos governos. E o agro precisa sim de infraestrutura, quem mais reclama de infraestrutura é o agro. Agora, tem um limite de gastos, que não aconteceu nos governos passados. O governo passado, além de estourar o gasto 6 vezes, ainda estendeu a pandemia, que eles não queriam vacina, não queriam nada, mas estenderam a pandemia para poder ficar lá gastando solto. E deixaram 320 bi para a gente arrumar. Nós arrumamos a casa. Só que agora o Congresso tem que ter responsabilidade de que, por que tem que ser o Congresso? Porque é o Congresso que dá as isenções. O que a Haddad quer, e eu concordo, é mexer com o andar de cima. Mas o andar de lá de cima, eu não digo nem o andar de cima, sabe o que eu digo? Lá, nas suítes lá dos terraços. Ele está mexendo nos terraços. Nós precisamos de um resultado de primário que possa zerar. Para quem? É para o governo ou para o Estado brasileiro? Ou para nós todos? Agora, o Congresso cobra emenda, o Congresso cobra investimento público, o Congresso, e ao mesmo tempo diz, vamos cortar de onde? Vamos cortar do pé de meia? Não, me desculpe. Nós temos um problema grave com a educação e temos que resolver. Vamos cortar de onde? Do Minha Casa Minha Vida, que a cada R$1 que você coloca no Minha Casa Minha Vida, volta 1,26. Então é investimento, não perde nada. Vamos cortar de onde? Da infraestrutura? Vamos cortar dos salários dos servidores? Vamos mexer no salário lá em cima que ninguém quer mexer? Então acho que o Congresso, eu faço muita interlocução com os setores conservadores aqui da casa. E continuo fazendo e vou fazê-la. Agora, eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade de apontar onde vamos fazer as mudanças. Porque chegar lá no plenário e fazer lacração tá fácil. Tá fácil. Lacração não resolve nada. Aí eu concordo com o Zé, concordo com o que você colocou também, Cajado. E nós temos que ter a responsabilidade de sentar e apontar. Se não é no IOF, vai ser onde? Só não pode ser para o povo. Só não pode ser para os trabalhadores. Só não pode ser nas políticas públicas que são adequadas. Porque nós não temos uma política pública que não seja adequada. Agora, vamos trabalhar para a gente encontrar soluções. Eu digo que não é essa gastança que falam, e a gente tem aqui a responsabilidade de apontar caminhos. Eu vejo, por exemplo, está se falando muito nessa questão dos títulos. Eu estava conversando aqui no intervalo, antes de começar com o Cajado, que cobrar 17,5, não é? Hoje você tem estímulo para quem tem longo prazo de investimentos, tem médio prazo. Se não é esse 17,5, é quanto? Se não é nos investimentos maiores, dos setores que estão ganhando mais, é onde? Só não pode ficar aqui, recebendo a cobrança das emendas, recebendo a cobrança da infraestrutura e sem o Congresso apontar. Então esse debate está caminhando bem. Hoje a Haddad daqui na casa, daqui a pouco. A gente já marcou, eu sou o vice-presidente de 2 frentes, que é do comércio e serviço e do empreendedorismo. Já conversei ontem com o Guilherme, que é um dos mais importantes gestores de lá do Ministério da Fazenda, e a gente vai ver se a gente consegue, daqui até terça-feira, ouvir quais são as propostas que estão vindo também das frentes, que são muito preparadas e que têm feito debates muito profundos sobre esses diversos temas. Agora tem que apontar um caminho. Deputado Mauro Benevides, o senhor falou que apresentou um projeto sobre a questão das isenções, né, diminuir 5%. Como é que se escolhe esses setores e qual o senhor acha que é a expectativa do Congresso? Será que o Congresso vai... Porque saiu das lideranças, mas as lideranças não são os 513, né? Vamos fazer a seguinte diferença. Primeiro, na LDO está previsto 542 bilhões de incentivo de benefício tributário. Mas, com essa nova declaração de incentivo que as empresas estão obrigadas a fazer na Receita, a estimativa é de 798 bilhões de reais. O ministro falou 800, por enquanto eu vou ficar por aqui, o 800. No meu projeto, entretanto, eu acresço os benefícios creditícios e financeiros, mais 150 bilhões, que também já está na Lei de Diretriz Orçamentária. Nós estamos falando... Isso tudo é que o governo abre mão para beneficiar, para alguns setores pagarem menos impostos. Que é importante, que acabou de ser falado. Quando um banco empresta para o agro,
que o Banco do Brasil, vamos dizer, ele cobra 4% ao agro, mas o governo está captando a 14,75%. Essa diferença entre 14,75 e os 5, quem paga é o governo. Esse é o incentivo de cunho creditício que está sendo colocado para que o agro possa se expandir e assim por diante. Então, primeiro ponto, eu incluo, nós estamos falando de 950 bilhões de reais. Obviamente que aí o Congresso não tira a microempresa, 120. Não tira a Zona Franca de Manaus, 30 bilhões. E dos outros que ter dificuldade de entidades filantrópicas, cesta básica e o ProUni, estou falando aí de mais uns 40 bilhões. Então, 200 bilhões menos 950, nós estamos falando de 750 bilhões de reais. 10% disso dá 75. Eu defendo, entretanto, que um corte flat não faz macroeconomicamente sentido. Por quê? Você tem um setor que se expandiu, gerou emprego, pagou mais tributos. O incentivo está produzindo resultado. Você vai ter setores que têm um incentivo, têm um benefício tributário, não fez nada, ele evoluiu, ele botou o tributo no bolso. Portanto, isso não pode perpetuar. Então, eu dou flexibilidade no meu projeto para que, dentro desses critérios que podem ser elaborados, eu não vou falar cortar benefício, tá? Que o empresário fica todo preocupado. Nós vamos diminuir o benefício. Se ele tem 10% de benefício, e nós vamos cortar 10% dos 10% que ele tem, 10% de 10 é 1. Então ele vai ficar ainda com benefício, só que com 9% do benefício. Portanto, a gente precisa tratar disso porque realmente é um volume que não tem precedente em nenhum país do mundo. Esse montante que eu estou me referindo aqui, e dizem, e eu vi o Cajado aqui falando, pode ser até mais. Então, eu estou me mantendo aqui nos 950 bilhões, e a gente precisa avaliar que, portanto, então, tecnicamente, a minha proposta é essa. Agora, se você for fazer setorial, o que é que o meu projeto diz? Somado as duas, quem evoluiu e quem evoluiu, o total, o produto, o resultado tem que ser um corte tem que ser uma diminuição de 10% dos incentivos fiscais. Eu agradeço ao presidente Hugo Mota, que despachou ontem para as comissões. Eu vou agora receber o ministro Haddad na Comissão de Finanças e Tributação, e esse é um dos assuntos que com certeza será travado lá. Eu agradeço a participação do deputado Mauro Benevides, eu sei que ele tem que sair daqui a pouco. O tempo que o senhor puder permanecer com a gente fica feliz. Deputado Cajado, o senhor começou, eu interrompi quando o senhor começou a falar das isenções, porque eu queria a gente ter um tempo maior. O senhor falou em mais de 1 trilhão, o orçamento nacional não chega a 3 trilhões. Um pouco mais. Então, 4? O orçamento 5 trilhões. 5 trilhões? Nossa, porque a metade é a dívida que o Congresso não discute. Tem um fiscal e o senhor acha como é que isso deve ser feito? Porque parece